Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz Edgar Baimes e eu vou falar aqui um pouquinho sobre o uso da inteligência artificial na segurança das informações, tá? A gente não vai tratar esse assunto de forma muito técnica, mas técnica o suficiente para que você consiga entender um pouquinho de como funciona uma coisa dentro da outra, tá? Não dá para falar simplesmente de inteligência artificial, né, sem primeiro falar um pouquinho assim da segurança da informação, né, os conceitos muito básicos, né, para criar um contexto. Então a gente vai falar um pouquinho, assim, não perdendo muito tempo, né, sobre os pilares aí da segurança da informação, enfim, para que fique compreensível, né, como uma coisa funciona dentro da outra. Ok? Bem, esse primeiro slide, ele expõe aqui um currículo meu, tá? Não é o foco aqui da nossa apresentação. Expõe também a empresa que eu represento, tá? É SAP International. Esse eu vou comentar rapidamente. É uma empresa focada em investigações internacionais, né, composta aí por ex-integrantes das principais agências de inteligência no mundo todo, né? Essa empresa existe há 40 anos. Ele é sediado em Dubai, tem filial em Londres, em Miami, Bahamas e agora no Brasil, onde eu represento. Eu sou o representante da Unidade Brasil. Qualquer informação adicional, a gente tem aqui um website, basta acessar lá que você obtém todas as informações. Mas vamos lá ao que interessa. Bem, primeiro ponto, né, a gente tem que comentar sobre como se chegou, né, ao ponto que a gente está. Hoje é uma guerra, né, as tentativas de ataque, né, e os esforços que são feitos para se defender desses ataques, né, e por que está, né, assim tão, de uma forma tão severa, né, isso ganhou tanta escala, né. A resposta é simples, né? Dinheiro, tá? Você for alguns anos atrás, né? Os vírus, eles não eram muito inofensivos, eles atrapalhavam a tua vida, complicavam o teu computador, né? E vida que segue, né? E de um tempo para cá, o perfil do ataque ele mudou, né? O objetivo hoje em dia é roubar os seus dados, ou seja, as suas credenciais, ou roubar suas informações para expor, enfim, para vender, seja o que for, ou sequestrar suas informações, né, através da técnica chamada ransomware, que criptografa todas as suas informações. Você, para ter acesso a elas, você teria que pagar um resgate, dependendo da situação, um resgate milionário, tá? E nem é garantido que você vai receber a chave que vai descriptografar. Ainda tem isso, né? Chantagem é chantagem, né? Então, isso começou a gerar retorno financeiro, né, para esses criminosos. E onde tem dinheiro, né, onde tem fumaça, fogo. Onde tem dinheiro, tem gente interessada em explorar aquelas oportunidades, né, de conseguir dinheiro. Então, hoje você conta com um volume muito maior de pessoas, né, obstinadas, né, a ter sucesso nas suas práticas de invasão, né, e pior, são pessoas até qualificadas, são pessoas até de alto nível, em termos tecnicamente falando, né, que estão empenhadas nesse objetivo, né. É triste, mas é fato. E, quer dizer, o pior disso tudo é que esse quadro tende a se agravar, tá? Cada vez, quanto mais dinheiro se consegue, né, mais se chama atenção, a mídia gosta de divulgar isso, mas pessoas se motivam a ingressar para esse mercado, né? Isso aqui a gente pode chamar de mercado, né? E a coisa é crescente, tá? A gente teve notícia aí recentemente de uma invasão ao sistema do fabricante de aviões Boeing, né? E se especulou que ela estaria aí na iminência de ter US$ 1 bilhão de prejuízo, né?
Então você imagina se uma empresa, num ataque, pode perder US$ 1 bilhão, imagina todas as empresas do mundo inteiro em todos os ataques, né? Aonde que chega nisso? Então, alguma parte da imprensa fala que os danos que isso causa chegam na casa das dezenas dos bilhões, mas se uma só é 1 bilhão, então acho que está subestimado essa previsão, né? E tem outros lados que falam de trilhões, então eu não sei quem está com a razão, mas dá para acreditar que a soma é grande, né? E por envolver muito dinheiro, atrai muitas pessoas, né? Então é uma situação complicada, porque quem trabalha defendendo uma empresa desse tipo de ataque, ela tem que estar lidando com ataques cada vez mais intensos, cada vez mais sofisticados, e é uma luta, tá? Então, se hoje a gente tem a inteligência artificial ajudando a se defender, do outro lado, as pessoas também fazem uso da inteligência artificial buscando novas formas e formas mais eficazes de atacar, né? A tecnologia ela não é disponível só para um dos lados. Então é uma situação bastante complicada, né? Que não dá para prever onde que vai parar isso, né? Mas alguma coisa tem que ser feita, né? E certamente o uso da inteligência artificial ela vai ajudar nesse processo. Ok. Bem, ainda falando sobre o contexto, né, de segurança da informação, é importante a gente comentar sobre a matriz de riscos, né, também conhecida como matriz de probabilidade e impacto, né? Ou seja, o que ela se resume? É que você dimensiona um determinado risco através das chances daquilo acontecer, ou seja, a probabilidade, e do estrago, do impacto que aquilo vai causar caso aconteça, né? Então, você vê um exemplo, né, que é estranho, mas é didático, ele ilustra bem essa situação. Você pensa assim num evento que seria um louco, né, armado, invadir uma empresa e deferir tiros contra a diretoria dessa empresa, né? Por que eu estou usando esse exemplo? Porque o impacto, né, o dano causado é o mesmo, independente do tipo de empresa, né? Para começar, está falando de vida humana, né? E do ponto de vista exclusivamente da empresa, né? Se você for analisar de forma fria, né? Você está eliminando uma diretoria, então é um dano altíssimo, né? Agora, o que muda aí é a probabilidade. Então, dependendo do tipo da empresa, isso pode ser muito difícil de acontecer, a probabilidade pode ser irrisória, ou pode ser altíssima, dependendo do que é a empresa, né? Pensar aí numa usina nuclear, né? As chances de alguém fazer isso são grandes, né? Então, dependendo do perfil da empresa, né, você pode mudar muito a questão da probabilidade, também até do impacto, tá? Esse exemplo que eu utilizei, ele meio que estabelece o mesmo impacto, mas isso também não é muito verdade. O que quer dizer isso, né? Que a pessoa que define a matriz de risco de uma empresa, ela tem que ser profunda conhecedora do negócio, né? Ela tem que ser profunda conhecedora das probabilidades, né, e dos impactos. E isso não é uma coisa que foi feita e acabou. Isso é uma coisa dinâmica que tem que estar sendo revista, né? Mudam os cenários, mudam as situações, as condições, e cada vez isso tem que ser visto, né? Esse exemplo aí da Boeing, com certeza alguém vai revisar essa planilha, porque alguém subdimensionou o risco dessa evasão, né? E uma outra coisa também importante, né, para se comentar sobre isso, dependendo do tipo de empresa, não só muda a probabilidade, impacto, mas muda a maturidade, né, a sensibilidade, a preocupação com os riscos, tá? Você vê aí uma empresa do mercado financeiro, né, um banco, enfim, ela tem um determinado perfil em relação ao risco, até porque ela sofre regulamentações, né, enfim. Uma indústria, né, que fabrica lá móveis de aço, enfim,
ela tem uma maturidade diferente, né? Mesmo que ela seja grande, mesmo que ela envolva muito dinheiro, mesmo que os danos, o impacto causado por algum risco seja também alto, né? Então, o profissional que está avaliando isso tem que levar isso tudo em consideração, tá? Então, por que eu estou comentando, né, dessa questão aí da matriz? Porque isso faz parte do processo de identificação de alvo, tá? Os hackers, as pessoas que atacam, elas vão preferir atacar a Boeing, né, do que o Santander, né? Então, Boeing provavelmente está mais desguarnecido, né, em questão de proteção, né, do que uma empresa financeira, tá? Então, isso é uma informação importante, né, que influencia, né, no processo de defesa, tá? Bem, agora vamos falar um pouquinho sobre a inteligência artificial, tá? De uma forma assim pragmática, né? O que ela realmente é em termos simplificados, né? É um processo, né? Um sistema que tem a capacidade de receber uma matéria-prima, que são os dados, as informações, né? E trabalhar nessa matéria-prima, classificar essa matéria-prima e buscar, através dessa classificação, estabelecer padrões, ou seja, ele tem como saber como se chega a um resultado, né? Ou seja, se você tem determinados parâmetros, né, que acontecem em determinadas situações, o que aquilo influencia no resultado final, né? Ou seja, fazer um exemplo aqui simples, né? Um imóvel ou um automóvel que tem determinadas características, né? Se tem mais espaço, a localização, a idade do imóvel, tudo isso acaba influenciando no preço final. Então, se você pega um grande volume de dados, né, sobre imóveis que já tenha um preço definido e você joga isso para uma inteligência artificial, ela vai começar a entender, quando esse parâmetro aqui é maior, isso influencia de certa forma aqui. Só que ela não vai fazer para 1, 2, 3, 5 imóveis, ela vai fazer para milhares, ou se possível até milhões de imóveis. Então por isso ela aprende, tá? Ela sabe o peso, né, de cada parâmetro para chegar a um resultado, tá? E por que eu estou comentando, né, sobre essa questão? Né? Porque na questão da segurança, o que ela vai fazer é algo parecido. Ela vai, de posse de eventos, fatos e situações e possibilidades, né, de algo acontecer, enfim, estabelecer formas de conduta, resultado, né, o que tem que ser feito, o que a combinação daqueles fatores pode sugerir que aconteça, tá? Então, o que tem de ruim nisso, né? O que tem de ruim, bem, primeiro, você tem que dar uma matéria-prima de qualidade, para ela aprender com qualidade, né? Segundo, né, você, então, quer dizer, pelo menos emprego para alguém alimentar a inteligência, isso vai ter, né? E segundo, se é uma inteligência artificial, tipo essas generativas que buscam informações públicas em tudo quanto é lugar, na internet, enfim, ela corre o risco de ser contaminada. Ela corre o risco de receber informações propositalmente plantadas, né, informações negativas, tá? Então, isso tem que ser visto com muito cuidado, tá? Ela não é assim uma solução mágica, pronto, acabou, mega inteligente, né? Isso tudo é resultado de um treinamento, tá? Esse treinamento ele tem que estar em constante atualização, tá? E a qualidade das informações da massa de teste, de treino, né, que é o termo que a gente usa para treinar uma inteligência artificial, né, é muito importante, tá? Então, tem que ter um pouco de cuidado quando se entende cegamente, né, o que uma inteligência artificial faz ou deixa de fazer. Você tem situações diferentes, né? Você tem aí a promessa até o ano de 2030 do carro autônomo, né? Isso vai mudar aí muita coisa,
né, o que vai ser do motorista do Uber? O Uber vai continuar existindo, só que quem vai dirigir não vai ser o motorista, vai ser uma IA, né? Motorista de ônibus, de caminhão, quem sabe o motorista, o piloto do avião, né? Ah, não, isso é impossível. Não sabemos, né? Em algum momento no passado era impossível tentar prever que um carro pudesse andar sozinho, porque são muitas variáveis, a complexidade é muito grande, o risco é muito alto, né? Isso já está quase em realidade, né? É mais alguns anos, isso vai acontecer, não tem a menor dúvida, né? Então, enfim, esse barulhinho tem que tirar. Bem, onde é que a gente estava? Essa interrupção do som aí atrapalha um pouco. Bem, então, a inteligência artificial, ela promete muito, tá? Mas ela ainda está num processo de evolução, tá? Então, ela ajuda, ok, né? Ajuda muito, mas ela não faz tudo, tá? Isso ainda vai mudar. Bem, ainda nessa questão conceitual, tá, do que é a segurança da informação, a gente precisa falar de 3 pilares, né, que é vulnerabilidade, ameaças e ataques. Vulnerabilidades são vamos imaginar assim, um castelo, né, que está tentando se defender dos invasores, né, lá na época medieval. Então, as possibilidades de se invadir esse castelo, né, pular o muro, enfim, né, essas são as vulnerabilidades, né, que a gente possui dentro do nosso sistema de computador da empresa. Então, a gente tem que saber o quanto que a gente está bem protegido ou o quanto que a gente está vulnerável. Nisso, a inteligência artificial ela é útil, tá? Ela te ajuda a fazer uma varredura, tá? As pessoas chamam de pentest, né? Mas ela está avançando nesse tipo de tarefa, né? A gente está o tempo todo buscando encontrar vulnerabilidades, tá? As ameaças, né, é um pouco parecido, né? Uma coisa tem a ver com a outra, mas ela procura aí antever, né, o que existe aí dependente das suas vulnerabilidades estarem bem resolvidas, tá? O que pode vir a acontecer, né? Você tem hoje determinados padrões de ataques, né? Mas isso muda, né? É criado constantemente novos padrões, enfim, e você tem que estar buscando, né, se antever que novos padrões são esses, que novas técnicas vão aparecer, enfim, para se executar uma invasão, tá? E por fim, um ataque é a reação, tá? E essa reação, a inteligência artificial, ela é importantíssima, tá? Porque uma vez que uma vulnerabilidade sua foi explorada e o ataque aconteceu, e aquilo é um fato, né? Você tem que identificar que está sofrendo aquele ataque e derrubar, né, parar, né, o estrago que está sendo feito no menor tempo possível, tá? Se você tem pessoas, humanos, né, monitorando sistemas através de alertas e alguém recebe um alerta sobre um ataque, até que aquela pessoa ela consiga fazer alguma coisa, já se passaram ali um tempo, né, assim, precioso, mesmo que seja segundos, né, o suficiente para se criptografar um ransomware, né, uma boa parte dos dados de computador, enfim. Então a inteligência artificial ela vem em agilizar e de forma automática, né, ela propõe uma reação, né, rápida, eficiente, né, no tempo mais curto possível, né? Evidentemente, esse tempo ele vai diferenciar de acordo com cada fornecedor de cada sistema, tá? Bem, vamos falar também um outro fato, né, que tem acontecido, que é importante, que é o aumento da área de superfície, né? E isso tem muito a ver aí com a pandemia, né, que acelerou aí o processo de home office, né? As pessoas passaram a trabalhar de casa.
Isso não é novidade, muitas pessoas já queriam fazer, mas a pandemia ela acelerou isso tudo, né? Não tinha outra alternativa, tá? E aí você tem dois cenários. Você tem um cenário da empresa mais madura que botou um computador da empresa dentro da casa do funcionário, e esse computador ele é todo gerenciado pela empresa, enfim. E você tem um cenário mais imaturo, tá? Principalmente vindo de empresas menores, em que a empresa faz o próprio usuário fazer o uso do seu computador pessoal, né? Que é totalmente desprotegido, né? Que o usuário ele é o administrador, ele pode fazer tudo, ele tem acesso a tudo no computador e não necessariamente está com os softwares, né? Que a empresa usa, que a empresa precisa que esteja funcionando naquele endpoint, né? Naquele ponto final, né? Que é o computador do usuário, né? Independente da empresa mais madura ou da empresa menos madura, uma coisa é fato, tá? Hoje você conta aí com as redes IoT, né? Que são a internet das coisas, onde você tem desde o assistente pessoal, você tem aí a lâmpada inteligente, o ar-condicionado inteligente, a TV inteligente, a geladeira inteligente, enfim. O que é essas coisas, né, na internet? Essas coisas, na realidade, estão todas elas conectadas ao Wi-Fi da sua casa, tá? Inclusive o seu computador. Então, se você conseguir invadir uma lâmpada inteligente, que provavelmente ela não tem nenhum recurso sofisticado de proteção, é um circuito banal, tá? E ela, muitas vezes, ela tem a própria Wi-Fi dela, ou seja, quando você instala, ela abre o Wi-Fi dela para que você possa fazer a primeira conexão, e a partir dessa primeira conexão você configurar ela para o Wi-Fi da sua casa, tá? Então, uma impressora, ela tem uma rede de Wi-Fi dela e tem também a conexão com a Wi-Fi da sua casa. Então, se o vizinho teu, alguém próximo, né, tiver acesso a esse dispositivo, ao Wi-Fi desse dispositivo, e o cara, dependendo da qualificação dele, ele facilmente invade esse dispositivo, essa lâmpada, essa impressora, enfim. E nesse dispositivo você tem informação ali que é simplesmente o SSID da sua rede, ou seja, a identificação do seu Wi-Fi e a senha do seu Wi-Fi. Se você reparou, fica memorizado. Você tira da tomada, liga de novo, ele já se conecta sozinho, porque aquelas informações estão ali dentro, tá? Então, é relativamente fácil, né, alguém que tenha um pouco de capacitação conseguir invadir o Wi-Fi da sua casa a partir dos dados que ele vai encontrar num dispositivo desse, tá? E uma vez que ele esteja no seu Wi-Fi, ele tem acesso ao que provavelmente vai estar lá um roteador meia boca, né, esses que as empresas de telefonia oferecem, enfim. Ele vai ter acesso ali ao seu computador, né, ou seja, pessoal, ou seja, mesmo da empresa, né? E se ele conseguir invadir esse computador, e esse computador estiver conectado com a sua empresa, né, com uma VPN fechada, ele tem acesso à sua empresa. Então, o cara ganha acesso a uma empresa através de uma lâmpada, tá? É uma coisa preocupante, tá? Então, o que se pode fazer contra isso, né? Ou seja, você tem também aí as redes OT, né? Que é a rede aí dos dispositivos de automação, de indústria, enfim. Nem vale muito a pena comentar aqui, mas como é que se consegue proteger um pouco em relação a isso, né? Você, através da inteligência artificial, você vai passar a monitorar comportamentos, tá? E comportamento de quem? Dos programas que estão executando tarefas dentro do seu computador, né? Ou nos dispositivos que existem na sua rede, né? Do fluxo de dados, né? Que tipo de informação está entrando, está saindo de cada coisa, né? E dos usuários, né? Ou seja, a inteligência artificial ela é capaz de estabelecer um padrão de comportamento de cada usuário, tá? Então, o que acontece? Nesse exemplo aí do cara que
teve acesso ao seu Wi-Fi, né? E do seu Wi-Fi ele tenta invadir o seu computador. Se você tiver um software, né, que a gente chama de EDR, que é endpoint, né? Endpoint é o computador, é o celular, é o ponto final, né? O endpoint, né? Endpoint Detection Response, né? EDR, né? Essa ferramenta que é baseada em inteligência artificial, ela vai estar monitorando, né, tudo que está acontecendo. Ela vai estar monitorando se de repente vem algum fluxo de informação lá do seu roteador lá do Wi-Fi para o seu computador que aparenta uma tentativa de invasão, né? Ou seja, quando alguém tenta invadir o computador, existe uma forma de se fazer isso, né? Um fluxo de dados, né, que é entregue ao computador para ver se consegue acesso, né? E o EDR ele pode verificar isso, né? Então a gente tem aí a inteligência artificial funcionando através desse sistema chamado EDR, né? Protegendo esse fluxo de informações, né? Se você tem lá um programa malicioso, né, que antigamente a gente tinha os antivírus, né, o EDR ele vai perceber que aquele programa lá, por exemplo, um programa contaminado, um ransomware, né? O que ele vai fazer? O comportamento do programa com ransomware, ele vai seguir determinadas técnicas, né? E o EDR ele está monitorando isso. Então o EDR, mesmo que seja um que a gente chama arquivo contaminado zero day, ou seja, que nenhum antivírus conheça, pelo comportamento dele, você tem como saber se aquilo está tentando fazer uma coisa nociva, tá? E por fim, o comportamento do usuário, né? No momento que o cara ele consegue aí burlar o fluxo de dados, né, e ter acesso ao computador, do seu computador querer ter acesso a algum dado, algum recurso do seu sistema, do sistema da sua empresa, você tem aí mais uma vez o EDR analisando que esse comportamento, esse tipo de ações, esse tipo de tentativa comportamento, né, do usuário que está ali naquela máquina, que no caso não é mais você, é o cara que invadiu, né, ele é suspeito, né? E aí o que ele faz? Dependendo da gravidade, né, se é uma coisa que ele já aprendeu que é de fato suspeita, ele vai bloquear, ele vai desconectar a máquina da rede, enfim, ele vai tomar uma ação mais urgente. Se ele achar que é uma coisa assim não muito grave, ele vai disparar esse aviso, né, um alerta, né, para um sistema central, que nesse caso aí a gente vai chamar de XDR, né? Vamos entrar aqui no próximo slide, né? E esse sistema assim como a gente tem o Endpoint Detection Response, a gente tem o Extended Detection Response, que é um sistema central que está recebendo informações de todos os endpoints, né? E não só recebendo, né, ele está correlacionando todos esses dados, né? Ele vê que mais de um endpoint está ali com um tipo de alerta que parece inofensivo. Ele começa a entender que a repetição daquilo, aquele padrão esquisito de vários endpoints estarem com aquele tipo de alerta, quando se correlaciona as informações, é um ato suspeito, né? E ele não recebe só dados dos endpoints, ele recebe dados também dos roteadores, dos switches, dos vários dispositivos que tem dentro da empresa, tá? Então ele consegue juntar isso tudo. Eu comentei aqui, botei a sigla CIEM, SWAP, porque eram tecnologias um pouco mais antigas, ainda muito utilizadas, né, que tem esse propósito também de centralizar essas informações e conseguir aí gerar uma resposta, né, mas o XDR, né, ele passou em muitas situações ele convive, né, com essas outras tecnologias, ele até complementa, mas a proposta dele é ele substituir, tá? Ele é muito mais baseado em IA do que os outros conceitos, tá? Então você tem essa possibilidade, tá, de um ponto central, né,
ele está recebendo várias informações, já está tomando algumas decisões mais imediatas, né? E aí sim ele pode entrar em contato com um analista, né, do SOC, né, para buscar outras soluções, né? Então, percebe aí que a quantidade de analistas que você tem no SOC, né, a gente tem analista nível 1, 2, 3, né, ela tende a diminuir, tá? Porque se antes você não tinha IA e eu precisava de um volume grande de analistas de nível 1 para estar fazendo esse papel de estar monitorando todos os pequenos alertas, né? Uma rede grande, isso é um volume muito grande, tá? Hoje, com a presença da IA, que repetindo é uma coisa que não para de evoluir, né? Você tem aí uma perda de necessidade de tanta gente estar ali fazendo essa tarefa, tá? Então, isso tende a mudar aí um paradigma que é a escassez da mão de obra nessa área, tá? Se já não mudou, está em vias de, tá? Talvez algum analista aí não esteja gostando do que eu estou falando, mas é a situação do motorista do Uber, tá? Então, mas é aquilo que eu falei, é um processo evolutivo, né? Então, vão ser começados a substituir os nível 1, em algum momento o nível 2, talvez o nível 3 continue, porque você precisa ali ter uma interação humana até para você não deixar essa inteligência artificial, né, sucumbir. É aquilo que eu falei, ela pode ser contaminada com mais informações, né? Então, eu acho que o que deve sobrar é esse pessoal aí de frente que vai estar evoluindo essa inteligência artificial, tá? Eu vou passar aqui um videozinho, tá, para ilustrar um pouco, né, esse conceito, tá? Do como funciona isso tudo, tá? Um videozinho rápido, enfim. E, enfim, passado o vídeo, vamos aqui falar mais um pouquinho, tá, da IA generativa, né, que é essa que está fazendo tanto sucesso aí, como o ChatGPT, né? Mas ela está gerando alguns problemas também, ela está gerando alguns riscos, que é aquilo que eu comentei. Ela é boa, mas ela ainda não está perfeita, né? Talvez nunca esteja perfeita, mas ela precisa evoluir, tá? Que é o seguinte, ainda esse ano, a Samsung, ela simplesmente proibiu o uso de IA dentro das empresas. Eu não sei se essa ordem ainda está presente, mas ela proibiu porque um grupo de engenheiros, né, fazendo uso aí de ChatGPT ou similares, começou a expor informações, né? O ChatGPT você pode entregar um texto confuso, um texto muito extenso, e ele vai fazer um trabalho lá, usando linguagem natural, né, para sintetizar esse texto, tornar ele mais objetivo, mais compreensivo, enfim, né? Só que esse texto que você entrega para a inteligência artificial é matéria-prima também, para ela aprender mais. Ou seja, cada vez que alguém coloca uma pergunta ou interage com ela está usando essas perguntas como dados, né, para aprender mais, para descobrir novas coisas. E o que ela faz com essa informação? Ela usa no processo seguinte. Então, se entregou informações sigilosas, né, no caso aí da Samsung, né, para uma dessas plataformas. Ela processou, fez o que tinha que fazer, só que ela armazenou aquela informação e para ela tudo que está sendo entregue ali é público. E ela fez uso disso em outras consultas, né? Então lá informações sigilosas da empresa sendo vazadas. Então houve aí uma proibição, tá? Uma coisa similar foi no Copilot do GitHub, tá? Copilot do GitHub, né, em que é também aí uma IA generativa, em que o GitHub, para quem não sabe, é
uma plataforma, tá? Uma ferramenta que é muito usada em desenvolvimento de software, né? Para você, é um repositório de programas, né? Que você pode usar de forma pública ou de forma privada, e você pode colaborar esses programas entre uma equipe. Então, você tem um controle lá de versionamento, enfim, uma série de coisas interessantes. Mas eles ofereceram aí, que agora a moda é Copilot, né? Esse recurso para ele ajudar as pessoas a desenvolver código. Então, o desenvolvedor está desenvolvendo algo em determinada linguagem, ele pede lá para o Copilot do GitHub para entregar para ele um código que faça determinada função, né, em determinada linguagem. E o Copilot vai pegar lá as informações que ele tem, né? Essa é a questão, né, das informações que ele aprendeu, né, que eu comentei anteriormente, e vai entregar, né? Ele vai juntar dados, né, de diferentes fontes, enfim, entender lá o que ele acha que é melhor, mais eficiente, e vai entregar aquilo ali, um código pronto. E tem gente processando o GitHub, porque determinados códigos que estão sobre open source, né, que é uma licença livre, mas que não é tão livre assim, existe uma modalidade do open source que você pode até se basear, usar, mas não comercialmente, não pode divulgar, tem uma série de restrições. E esse tipo de código, ele estava sendo entregue, né, como sugestões para outros códigos, né? Ou seja, nota-se aí que o GitHub pegou algo pronto, né, e entregou. E a prova que era exatamente o código da pessoa, que os comentários, né, na programação você normalmente faz comentários, né, sobre determinadas linhas, enfim. Os mesmos comentários seguiram, né, na sugestão do GitHub. E então aquilo evidenciou, né, que houve ali um plágio, né, numa condição que não poderia ter ocorrido, e iniciou esse processo aí. Ou seja, então a gente tem aí um cuidado, né, que muitas vezes não está sendo tomado, né, de não entregar no prompt, né, o prompt é onde você faz as perguntas, né, dados sensíveis, né, dados que não podem estar expostos, né, nem todo mundo está atento para isso. Algumas empresas seguiram o caminho da Samsung e bloquearam totalmente, né, o uso, proibiram, né, o uso de IA em seus ambientes, que é ruim, né, porque a IA ela auxilia em muitas tarefas, né. Enfim, e existe aí um tipo de solução chamada DLP, né, que procura também ajudar nessa proteção dos dados sensíveis. A gente não vai entrar a fundo nesse tipo de coisa, né. E por fim, né, de forma despretensiosa, né, vamos falar um pouquinho aqui sobre, inclusive eu já comentei aí no decorrer da apresentação, né, sobre o que espera aí nas profissões, né, no nosso caso aqui nas profissões da segurança da informação, né, que é o que eu comentei, né, ou seja, você tem aí analistas nível 1 que estão prestes a, se já não estão sendo substituídos, estão em vias de serem substituídos, tá? Não pode, não sei o que, parará. É o que eu falei, a inteligência artificial ela está em evolução. Há quem diga que a cada 3,8 meses ela dobra a sua capacidade, né? Ou seja, se você projetar isso em 5 anos, você vai ter aí uma evolução sei, acima de 100 mil, estou fazendo cálculo aqui rápido de cabeça, né? Ou seja, em 5 anos são quantos períodos? 3,8 meses, né? Então, você, em um tempo relativamente curto, de poucos anos, você tem uma expectativa dela evoluir de forma, uma progressão geométrica. Então, como que a gente pode prever até onde ela vai, né? É difícil, né? Eu botei ali sobre a lei de Moore. Moore foi um ex-presidente da Intel que criou aí um paradigma, virou até a lei, o nome dele, né?
que ele pregava que a cada 18 meses, né, os processadores seriam capazes de entregar o dobro da performance, mantendo o mesmo custo. E isso funcionou por muito tempo, por décadas, né? Mas recentemente a gente está enfrentando uma limitação, já molecular, vamos dizer assim, né, em que não se consegue mais manter esse ritmo de evolução, né? Então ela deixa de ser uma lei, né? Mas a IA é diferente, né? Porque hoje está se falando em dobrar a capacidade a cada 3,8 meses, né? Só que quando ela tiver com a capacidade dobrada, a expectativa é que o tempo para ela dobrar de novo seja menor que 3,8 meses. Então, é preocupante, né? Então, eu não sei, é um assunto muito polêmico, gera um grande debate, mas se eu estou preocupado com o meu trabalho, né, com a disponibilidade de emprego para o que eu for fazer, certamente eu vou procurar tarefas onde eu lide com o imprevisível, né? Se eu for buscar alguma tarefa que de alguma maneira, né, ela pode ser aprendida, né, padronizada e repetida, né, é uma situação complicada, né? Isso foge aí só a questão da segurança da informação, mas o propósito não é discutir esse assunto, é só dar uma pequena provocada, tá bom? Enfim, era o que eu tinha para falar, tá? Quero agradecer aí a atenção de todos vocês e no final aí da última palestra eu provavelmente volto aqui para responder algumas perguntas, que a gente concentrou aí as respostas todas para o final. Tá bom, gente? Obrigado aí por assistir.